Sejam bem-vindos. É uma alegria a gente poder compartilhar esse material tão especial da Palavra de Deus, que é a questão dos patriarcas e as lições que eles nos ensinam, não é? Então, a gente está se acostumando aqui às novas formas de fazer isso. Sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, aliás, essa série foi criada basicamente para alcançar esse pessoal, né? Tem um grupo de igrejas, especialmente lá no Ceará, mas também aqui em Calcaia do Alto e outras igrejas espalhadas pelo Brasil, que estão utilizando no seu tempo de estudo bíblico o material de estudos bíblicos do Instituto Alvo, que é essa série aqui, que são 16 fascículos, que vai de Gênesis a Apocalipse em ordem cronológica. E algumas dessas igrejas que adquiriram a assinatura anual, os planos anuais, recebem treinamento online, na forma como a gente está fazendo aqui e em outros formatos também. E essa série também então está ajudando aos professores que estão começando esse ano a abordar o tema dos patriarcas da forma como a gente sugeriu aqui. Então, caso você não conheça esse material ou tenha interesse em usá-lo na sua igreja, você pode entrar no nosso site, no site do institutoalvo.com.br. Eu vou deixar aqui, obviamente, as indicações aqui, e você pode, então, adquirir também e utilizar esse material tanto para o seu estudo pessoal, como também para o programa de ensino da sua igreja, ok? Porque hoje a gente vai falar sobre esse camarada excepcional, o tal do Abraão. Você já ouviu falar nele certamente. Na realidade, como a gente tem dito, o Abraão, ele é um homem comum, que se tornou um homem extraordinário, como todos os outros, como todos os demais patriarcas, né? Eles não são super-homens, eles não são super-heróis, eles são pessoas comuns que encontraram Deus na sua experiência de vida, na sua caminhada, e que por isso fizeram algo extraordinário. Eu não sei se nós vamos conseguir alcançar o patamar, é uma palavra que está na moda aí hoje em dia, né? Nós vamos alcançar o patamar dos patriarcas, mas as histórias de vidas deles nos mostram que eles são homens como nós. A gente vai ver, por exemplo, no caso de Abraão, quanta coisa ele teve que aprender e quantas bobagens ele fez, quantas falhas ele cometeu, quantos deslizes enquanto ele caminhava com Deus até ele se tornar quem ele se tornou, não é? Então, fique com a gente e acompanhe hoje a ênfase da vida de Abraão aqui, que a gente quer dar, é exatamente a ênfase no sentido de mostrar como ele foi se desenvolvendo para chegar a ser o chamado pai da fé, né? O homem que vai ser chamado em Romanos do pai de todos os que creem, né? Onde ele começou esse cara? Será que ele começou já com o pai da fé? Mostrando para você como é que foi a vida dele de uma forma geral, assim, né? Utilizando as informações que o livro de Gênesis principalmente nos dá. Eu devo dizer que essa linha do tempo ela vai começar antes, aliás, ela vai começar a partir de Gênesis 12. Mas antes de Gênesis 12, que é quando ele está em Harã e recebe a segunda chamada de Deus, a gente vai encontrar em Atos 7 a informação de que ele já tinha sido chamado por Deus quando ele estava em Ur dos Caldeus, né? Então, ele já tinha um relacionamento com Deus e já tinha um chamado de Deus antes desse evento aqui que nós vamos começar a abordar em Gênesis. Mas essa linha do tempo vai partir daí. Então, para você entender aqui, eu sugiro que se você tiver, provavelmente você está no celular, né? Talvez você tenha que colocar ele na horizontal aí para o slide ficar maior. A gente está usando aqui uma tecnologia de transmissão que é feita para o celular na horizontal, né? Então você vira aí que você vai enxergar melhor esse quadro que a gente vai colocar agora. Então, explicando o quadro aí, essa informação em cima, aqui na parte de cima, Harã é o lugar onde ele está, ou o acontecimento que está relacionado com essa data. Aqui embaixo é a referência, Gênesis 12, 4. E no meio aqui é a idade que Abraão tem naquele momento. Então, assim vai ficar interessante a gente olhar essa linha do tempo, essa timeline de Abraão,
e aprender alguma coisa aí só de olhar para essa linha do tempo. Então, isso aqui, para o pessoal que dá aula no programa livro por livro e que adquiriu o plano anual, você vai receber um slide como esse para ajudar você na sua aula, beleza? Então vamos lá. A linha do tempo começa aí, ele já está com 75 anos. Portanto, ele foi chamado pela primeira vez em Ur dos Caldeus antes disso. É que aqui em Gênesis 12:4, ele recebe uma segunda chamada, sai da tua terra e da tua parentela, depois que o pai dele morre. E depois, qual é o próximo item aí? Qual é o item importante que aparece na vida de Abraão? 11 anos depois, quando ele está com 86 anos, acontece o episódio de Agar. Lembra? Sara oferece sua serva Agar para que ele tenha um filho com ela, já que o filho da promessa ainda não tinha dado o ar da sua graça, né? Então, ele tem 86 anos quando ele, através de Agar, se torna o pai de Ismael. Próximo item importante na vida dele. Vai passar mais um tempo aí. Aos 99 anos, ele recebe a visita de Deus, né, naquele episódio lá do capítulo 17, quando Deus institui a circuncisão como um sinal físico da aliança que Deus estava fazendo com Abraão e com a sua descendência. E ele está com 99 anos quando ele é circuncidado. Ismael é um adolescente ali ainda e todos os homens da sua casa. E ele recebe também, naquela ocasião, a promessa de que um ano depois aquele anjo iria aparecer lá de novo e ele está com um filho, e Sara estaria com um filho nos braços. Aquele episódio quando Sara se ri, ela não acredita muito na história e tal. Ok. Quando ele tem 100 anos, se cumpre, portanto, a promessa que Deus tinha feito, né? O cumprimento com o nascimento de Isaac se dá quando ele tem 100 anos de idade, capítulo 21 de Gênesis. Qual é o próximo item importante na sua vida, né? Seguindo a sequência de Gênesis? A morte de Sara, que está lá no capítulo 23 de Gênesis. Ele está com 137 anos. Essas informações todas, obviamente, estão no texto bíblico, daí a gente está só colocando em ordem aqui. Então, Sara morre quando ele está com 137 anos. Aos 140 anos de idade, quando ele tem 140 anos de idade, Isaac se casa. Então, o filho da promessa se casa. Lembre que a história está correndo em paralelo com Ismael, mas o texto bíblico vai focar a descendência da promessa. Então, Isaac se casa aos 40 anos. E ele ora 20 anos, aí já Isaac, né? Ora 20 anos por sua esposa, que assim como a sua mãe também era estéril, e 20 anos depois nascem os gêmeos, né? Jacó e Esaú, capítulo 25 de Gênesis. E a última informação é a respeito da sua morte, quando ele tem 175 anos. Lembra que os patriarcas eles vivem nessa média aí, né? Sempre mais de 100 anos. Olhando para isso, o que a gente pode aprender? Bom, talvez olhando só para isso não fique muito claro o que a gente pode aprender aí, mas não sei se você já observou isso. Quanto tempo passou entre um episódio e outro? Olha aqui, ó. É só fazer as contas aí, né? Entre o chamado de Arã, entre o chamado de Deus quando ele estava em Arã, e o nascimento de Ismael, se passaram 11 anos. Eu não vou aqui defender nem atacar, eu só estou fazendo a narrativa, só estou olhando aqui para a narrativa. Mas observe que Abraão, na verdade ele não era Abraão ainda, ele era Abrão, né? Mas eu vou falar sempre Abraão aqui, só para padronizar a comunicação aqui. Abraão e Sara esperaram 11 anos a tal da promessa, né? E eles não tinham recebido ainda aquilo que tinham ouvido de Deus, de que eles seriam os pais de uma grande nação. 11 anos se passaram, Sara é estéril, ela não pode ter filhos, e as implicações culturais desse fato são aquelas que você já conhece. Uma mulher que não podia ter filhos era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, embora isso nem sempre fosse verdade. É fato que, inclusive na lei, Deus vai ratificar isso. Às vezes Deus impedia que as mulheres tivessem filhos como uma punição ao seu povo. Isso é verdade, às vezes acontecia, mas nem sempre. Não há nenhuma indicação de que Sara fosse uma mulher amaldiçoada por Deus, até porque é através dela que vai vir toda a linhagem do Messias. Mas ela não podia ter filhos, ela tinha impedimento físico para ter filhos, um impedimento biológico.
E aí eles ficam aqueles 11 anos, e aí o que vai acontecer? Como é que vai ser essa questão? Então vamos lá. Sara era estéril, não podia ter filhos. 11 anos esperando uma coisa que de repente se era para ser um milagre, a gente espera que milagres aconteçam rápido, né? Passaram 11 anos, nada aconteceu. Nada aconteceu. A promessa a que me refiro é aquela no capítulo 12. Eu farei de ti um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o teu nome. E aí Sara tem aquela grande, péssima ideia de ter o filho através de Agar, sua serva. Para a cultura da época, isso era mais ou menos comum, né? Não há o que se discutir muito a respeito disso. É claro que hoje isso não faria nenhum sentido, mas veja que eles estão raciocinando de uma maneira humana, natural, igualzinho a gente faz muitas vezes. Bom, Deus prometeu, não está acontecendo, não tem que dar uma ajudazinha para Deus, não é? Mas eu quero destacar, não é nem isso, porque isso aqui, quase todo mundo que fala sobre Abraão, todo mundo destaca isso, né? Eu quero destacar o fato de que 11 anos se passaram. 11 anos é bastante tempo. Você lembra o que você estava fazendo 11 anos atrás? Como que estava a sua vida? Em que momento da sua vida você estava? É possível que muita coisa tenha mudado na sua vida. Não é possível, é certo que muita coisa mudou na sua vida. Eu estava pensando aqui o tempo que eu estava com 40 anos, porque eu vou fazer 51 a semana que vem. Eu já falei isso em todos os vídeos, que é para dar uma ideia assim de que de repente se quiser dar aquele presentinho e tal, é só entrar em contato aqui e a gente recebe. Se você, como diz o pessoal por aí, né, se você sentir de dar, eu sinto de receber. Mas assim, 51 anos, 11 anos atrás, obviamente eu tinha 40, quanta coisa mudou na minha vida nesse período. Há mudanças que você não percebe, outras que o seu físico demonstram, né? Há mudanças físicas, há mudanças emocionais, há mudanças na sua mente, há mudança nos seus valores, muita coisa muda em 11 anos. Agora eles não estavam mudando de 40 para 51. Abraão estava mudando de 75 para 86 anos de vida. Ele já é um homem maduro, já é um homem, embora ele vai viver 175 anos, mas ele já não é uma criança. Ele já não está mais naquela fase de falar assim, vamos esperar o tempo passar, né? Ele está numa situação assim, numa condição meio angustiante. A mulher não pode ter filho, ele já sabe disso. Deus prometeu, agora não acontece. Então eu não estou justificando, mas só estou querendo que você pense a angústia dessa espera. O tema da nossa conversa hoje é Abraão encontrando Deus apesar da espera. Isso justifica o que ela fez? Não. Isso justifica o fato de Abraão ter anuído ao seu conselho errado? Também não. Mas analise o tempo, e não é só isso. Olha quanto tempo passou depois que Ismael nasceu, até o episódio lá da circuncisão, mais 13 anos. E da circuncisão até o nascimento de Isaac, aí pelo menos uma coisa muda nesse último ano, porque ela engravida milagrosamente, mas mais um ano. Então se você somar aí, dá 25 anos entre a chamada de Abraão em Padã, Arã, e o nascimento de Isaac. 25 anos. É tempo para chuchu. É tempo para chuchu. Não é fácil você esperar todo esse tempo, não. Tem até uma coisa interessante, porque naquele quadro que a gente oferece aqui para o pessoal que trabalha com o material do Instituto Alvo, né? Não quero que você pense que eu estou fazendo propaganda, só estou fazendo uma menção aqui para o pessoal que está trabalhando com isso possa se localizar. A gente tem aqui, como eu citei na página 30, a lista das aparições que Deus faz a Abraão nesse período. Não são muitas, não. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aparições em 25 anos. Agora, eu não estou dizendo que Deus não falou mais nada com ele nesse tempo. Mas registrado na Escritura, só temos, preste atenção nisso, 9 aparições, e em cada uma dessas aparições não tem um discurso, não tem uma palavra assim de subir no monte, que nem Moisés, e ficar lá 40 dias e 40 noites, nem 7 dias. São frases que Deus fala. Por exemplo, quando ele chamou lá em capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma grande nação. São 2, 3 versículos só, nada mais que isso. Né? Capítulo 13 é a mesma coisa, 15 é a mesma coisa. Cada aparição que Deus faz é uma aparição curta, rápida, e seria mais ou menos como você imaginar que Abraão se converteu,
E ao invés de receber uma Bíblia, ele recebeu quase que uma caixinha de promessas. Cada 3 anos você abre uma caixinha. E essa é a informação toda que ele tem de Deus. De novo, eu não posso afirmar, porque aí eu estaria pressupondo, né, que Deus não teve mais nenhum tipo de contato com ele nesses 25 anos. É quase certo que tinha, porque Deus se revela e ele fala diariamente, constantemente com aqueles com quem ele se relaciona. Mas eu quero dizer assim que aquilo que está registrado, portanto, são as coisas que talvez mais impactaram a vida de Abraão, foram poucos episódios em 25 anos. Então, vá prestando atenção nisso, como o tempo vai ser, o fator tempo vai ser um fator importante e quase que decisivo na caminhada de Deus com Abraão. Agora, vamos continuar aqui na timeline. Olha lá. Depois que nasce Isaac, né, então, mais 37 anos, portanto, Sara vê o seu filho da promessa, o seu único filho, até os 37 anos de idade, e o Abraão continua vivo lá. Então, mais 3 anos depois, Isaac se casa, mais 20 anos para ele ter os gêmeos, né? Isaac e Rebeca ter os gêmeos, e ele morre aos 175 anos, portanto, ele vive, né, para ver os seus filhos, os seus gêmeos, netos, os seus filhos, não, seu filho Isaac e seus netos, Jacó e Esaú, até os 15 anos. Quando eu falar só tinha aqueles filhos ou só tinha aqueles netos, eu estou me referindo à linhagem de Isaac, que é a linhagem da promessa. Você não pode se esquecer que Ismael também era um filho dele e ele também teve seus descendentes e tal. Mas quando eu me refiro ao filho de Abraão, eu me refiro da forma como Deus se referiu. Quando Deus falou, de ti vou fazer um grande povo, ele não estava falando dos descendentes de Ismael. Isso não era o plano de Deus, isso foi o atalho de Abraão e Sara. Portanto, quando eu falar aqui da família de Abraão ou dos filhos de Abraão, eu estou falando dos descendentes da promessa. Provavelmente depois da morte de Sara, Abraão se casa novamente e ele tem lá mais filhos. Isso está lá no final, no capítulo 25, você vai encontrar lá. É provável que isso tenha acontecido depois que Sara morreu. Ele teve outros filhos além de Isaac, mas da linhagem da promessa foi só esse nosso querido aí, o Isaac e os seus 2 filhos, né? Agora veja bem, como é que você se portaria, e aí eu vou colocar no condicional, mas na verdade não é condicional, porque isso é o que vai acontecer de verdade na nossa vida. Como é que você lida com as esperas na sua linha do tempo? E aqui eu vou falar igual eu falei na questão do Jó. Eu não estou falando isso aqui como um ensinador, estou falando isso como um aprendiz. A coisa mais difícil na minha vida é esperar, e eu acho que para você também para a maioria das pessoas até eu queria que, se você não é assim, se você é um cara tranquilo, paciente e tal, você pode comentar aqui, mas a maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldades enormes de esperar por alguma coisa, né? E a nossa geração, especialmente, a geração da internet, a geração da tecnologia digital, a gente tem menos paciência ainda. Porque a gente já está se acostumando às coisas que são instantâneas. Você quer tomar café, você tem um café instantâneo. Você quer um voo direto. Você entra na internet e quer a conexão na hora. Alguns que estão aqui, se você está no Facebook, provavelmente você é dessa época, porque a galera que é mais nova que a gente já está lá no Instagram. Se você está aqui, você ainda é da época, você provavelmente ainda é da época em que você tinha aquela conexão de escada para acessar a internet. Você lembra disso? Aquele cabo comprido, comprido porque às vezes você colocava ele longe do lugar lá de conectar o telefone. E aí, para você acessar a internet, você tinha que... Primeiro que não podia estar ligando, não podia usar o telefone, porque usava a mesma linha. Aí você colocava aquilo, ficava aquele barulho lá, né? Ficava fazendo aquele barulhinho até que conectava. E para você transmitir um arquivo, você colocava lá e dormia, você colocava lá e ia jantar, depois o arquivo chegava, né? Olha, nós estamos falando só de internet para cá, nem estou falando de internet para trás. Mas imagine um jovem hoje querendo jogar os seus joguinhos lá na internet com internet de escada. Ele ficaria maluco. A gente está acostumado com tudo na hora e a gente quer que tudo seja assim. Olha de novo para a vida de Abraão. Eu sei que os tempos eram diferentes, inclusive o tempo de vida. Que para quem... essa é uma questão a se considerar. Para quem viveu 175 anos,
esperar 11 anos é uma coisa. Para quem vai viver 60, esperar 11 anos tem um outro impacto. Eu entendo isso. E eu faço essa conta também. Mas, seja como for, 11 anos são 11 anos. São 11 réveillons que você vai passar esperando alguma coisa que já está prometida. Então, não é só a questão de esperar. É a questão de esperar algo que já está prometido e que não está acontecendo, pelo menos na velocidade com que Abraão imaginava, ou pelo menos como eu imaginaria que iria acontecer, já que Deus prometeu, e se ele prometeu, ele cumpre, e a gente acha que ele vai cumprir na nossa hora, na nossa velocidade. Não é fácil esperar. E quando a gente está esperando, a coisa mais, assim, está esperando alguma coisa de Deus e as coisas não acontecem, uma das coisas mais difíceis é você escutar o que você tem que escutar, mas alguém chega para você e diz assim: calma, tenha paciência, tenha calma, Deus vai fazer as coisas na hora dele. Isso ainda dá mais angústia ainda, né? Porque você queria o que você queria ouvir, na verdade, era: não, vai acontecer amanhã. Mas quem é que pode dizer isso, né? De vez em quando tem uns profetas aí que chegam dizendo que vai acontecer na sua vida amanhã, mas nem sempre eles estão falando em nome de Deus, você sabe disso, né? Abraão, ele era o profeta, né? E ele estava recebendo os oráculos de Deus. E ele teve que ficar esperando. Ele esperou 25 anos para ver Isaac nascer. E a gente vai ver que teve coisa que ele nem viu. Ele morreu, inclusive, sem ver. Bom, como é que isso nos ajuda no nosso relacionamento com Deus? Isso nos ajuda porque não é só você que espera. Já todo mundo teve que esperar alguma coisa. Por que teve essa demora toda? Não seria melhor ele ter passado mais tempo com Isaac? Quem sabe se ele tivesse vivido mais tempo para conviver com seus netos, ele teria influenciado melhor o Esaú? Essas contas a gente não faz. A gente não sabe por que Deus nos entra por esse caminho. Jó entrou pelo caminho do sofrimento, da pressão, da perda, e Abraão entra pelo caminho da espera, pelo caminho de ficar 25 anos com a promessa feita, já garantida, mas sem ver essa concretização tão rapidamente. Esperar é difícil. Se você achou que eu ia te dar aqui uma dica para você esperar com felicidade, dançou, porque eu não sei como é que a gente faz isso. Como é que é para você? Se você quiser fazer aí algum tipo de comentário, como é que é para você? Você tem dificuldade com a espera? Você lida bem com isso? Qual é a sua reação diante da espera? Você se amargura, você desiste, você fica ansioso, você começa a comer chocolate, depois engorda. Como é que você faz? Deus quer nos ensinar através da espera também. Assim como Ele nos ensina pela dor, pelo sofrimento, pela perda, como foi o caso de Jó, Ele nos ensina também pela espera, o que não é absolutamente fácil. Conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo um pouco mais talvez de facilidade para entender isso, porque você começa a entender que as coisas são assim mesmo. Mas quando a gente é mais jovem, é muito mais difícil. Eu não sei, o meu público aí não costuma ser jovem, né? Mas talvez experiência para compartilhar. Então, olha aí novamente a linha do tempo dos principais eventos da vida de Abraão. Vamos um pouquinho para frente aqui na nossa conversa. Vamos para um outro aspecto dessa história espetacular aí do nosso querido pai Abraão, né? Vamos pensar um pouquinho nas caminhadas dele. Ele não fez caminhada que nem eu faço assim de manhã lá no parque, né, para queimar caloria. Não, ele foi um nômade. Olha, ele saiu de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um centro desenvolvido na sua época, lá na Mesopotâmia. Eu não sou um cara assim muito bom de história, mas a gente leu o suficiente para poder tentar contextualizar, né? Ur dos Caldeus era um centro próspero, rico, desenvolvido. Eles provavelmente tinham terras lá, mas era também um lugar de muita idolatria. Inclusive Josué fala isso. Os nossos pais, no caso lá os pais dos hebreus, eles serviram a outros deuses além do Eufrates. Quer dizer, quando eles estavam em Ur dos Caldeus, eles eram pagãos. Nós não temos assim a afirmação de que Abraão também era um pagão e um idólatra, mas é provável que fosse, porque a família dele era, e o ambiente onde ele estava era um ambiente absolutamente idólatra e paganizado. Mas era ao mesmo tempo um ambiente próspero, era um lugar estável. Eles tinham ali os recursos que precisavam, eles tinham as terras, já eram pessoas de posses e estavam tranquilos. Quando ele sai, e é interessante, Deus mandou que ele saísse da sua terra e da sua parentela já em Ur dos Caldeus. Ele não sai com a sua parentela, ele não sai sozinho, ele leva a sua parentela.
Depois, quando o pai morre, Deus o chama de novo. E ainda assim, ele ainda leva o Ló, como a gente vai ver daqui a pouco. O que acontece dali para frente? Ele vira um nômade, ele vira um cara, um andarilho pelo deserto, lógico, com uma condição não de mendicância, porque ele enriqueceu muito, mas de qualquer maneira, ele tinha ali uma certa instabilidade e um aspecto de estar sempre em movimento. Era uma caminhada, era uma jornada que ele estava fazendo, não somente pelo deserto ou pelos lugares onde ele passou, mas era uma jornada com Deus também. Agora, olha que coisa interessante. Ele não começa a sua caminhada, agora estou jogando a palavra caminhada aqui, tanto no aspecto físico, literal, das suas andanças, como também na sua caminhada com Deus. Ele não começa como o pai da fé. A gente já citou isso. Ele ouviu o chamado em Ur, mas ele parou em Harã. Depois ele ouve o chamado em Harã, de novo, mas ele leva o Ló com ele. E ele falou, e Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, quer dizer, larga para trás os seus parentes. Ló, inclusive, vai ser uma espécie de uma pedra no sapato dele. Vai atrapalhar a sua caminhada. Mas ele está indo. Deus fala que ele obedeceu, mas você vê que ele não obedeceu 100% e do jeito que era para ter obedecido. Pelo menos do jeito que era que a ordem chegou para ele, né? Dali a pouco ele tem uma fome onde eles estão, ele desce para o Egito e você sabe o que aconteceu lá. Ele mente a respeito de Sara. Ele fica com medo. Olha, que Sara já não era uma mocinha, né? Nessa época aqui eles estavam entre 75 e 86 anos, mas estava mais perto dos 75 pelo jeito. Já não era uma mocinha, mas ela ainda era uma mulher muito bonita. E o Abraão fica com medo de que ele vai morrer, porque eles vão querer matá-lo para poder ficar com a Sara, o faraó, e ele mente. E você sabe a história, o que aconteceu e tal. Mas veja o que está acontecendo aqui. No início da caminhada de Abraão, olha o que está acontecendo aqui. Ele não está um cara assim 100% fiel, dedicado e já pronto para ser chamado de pai da fé. Ele está aí cometendo deslizes e até com uma certa obediência parcial. Olha, eu falo com a boca assim pequena e assim saindo um pouquinho do microfone, porque falar essas coisas de Abraão, né? Eu não falei para vocês que quando eu falei sobre Jó, uma ocasião numa igreja, uma mulher veio com uma cabo de guarda-chuva para cima de mim porque eu estava falando mal de Jó. Né? Não estava falando mal de Jó, estava só contando o que está lá no livro. E eu aqui também não estou querendo falar mal de Abraão. Apesar de que é um momento para fazer um comentário aqui que eu acho interessante. Tem alguns personagens, eu não sei para você, mas assim como para algumas pessoas, né, pessoas com quem a gente convive, tem alguns personagens da Bíblia que ninguém pode falar mal. Ninguém pode falar nada sobre eles. Né? Abraão, por exemplo, se falar que Abraão fez coisa errada, os caras te batem. Né? Agora, de Jacó você já pode falar mal. De Jacó, aliás, a gente só fala mal. E a gente vai ver que Jacó tem coisa boa para a gente aprender sobre ele. Quisera eu ter a dinâmica e a coragem para fazer as propostas que Jacó fazia a Deus, apesar disso mostrar um pouquinho do seu caráter. Né? Mas, enfim, alguns personagens, eles são intocáveis para nós. Davi, Abraão, Paulo. Né? Afinal de contas, quem é que vai falar mal desses caras? Outros, no entanto, eles já são um fracasso total. Por exemplo, Sansão. Você já viu algum pregador falar coisa boa de Sansão? Só que aí você chega lá em Hebreus, ele está lá na galeria dos chamados heróis da fé, está lá. Você já ouviu alguém falar bem de Jonas? Tem alguma coisa boa sobre Jonas? Tem alguns homens de Deus na Bíblia que a gente não pode falar mal, porque o que quer que eles fizerem a gente justifica, e outros que o que quer que eles façam a gente vai dizer que está errado. A gente tem essa implicância com pessoas também, né? Eu sei que você que me assiste aí, por exemplo, você pode ter essa impressão sobre mim, assim como eu posso ter de você também. O que eu fizer, eu posso chegar aqui de barba, sem barba, com cabelo ou careca, sempre alguém vai achar ruim e vai reclamar. Tudo que eu fizer, alguém vai achar ruim. Por outro lado, as pessoas que admiram você pode fazer o que quiser, sempre, não, mas né? Não é assim? Vamos encarar uma coisa. E eu creio que as narrativas bíblicas, inclusive a dos patriarcas, ou até especialmente a dos patriarcas, elas são muito úteis para nos ajudar nesse aspecto. Que aspecto? As narrativas que Deus faz, nas biografias que Deus apresenta para nós das pessoas, são de pessoas normais. Ele não esconde suas falhas, seus defeitos e o fato de que eles claudicaram na sua caminhada, eles mancaram de vez em quando, eles falharam de vez em quando. Gente, isso é a coisa mais normal num ser humano que anda com Deus. Eu diria inclusive isso, e você pode talvez guardar essa frase aí hoje. Toda caminhada com Deus é marcada por nossas falhas. Observe, por nossas falhas. Jamais serão marcadas por nenhuma falha da parte de Deus. Portanto, a espera
não é longa demais, porque a espera é a espera que Deus estabelece. Às vezes, não foi o caso de Abraão necessariamente, mas às vezes a espera ela é consequência de coisas erradas que a gente faz. Você sai do caminho, então demora um pouco para voltar para o trilho de novo, pode acontecer, mas às vezes não é. Eu não vejo nenhuma razão. Alguém pode dizer assim, se ele não tivesse feito aquilo que ele fez lá com Agar, ele teria recebido o Isaac mais cedo. Quem garante isso? Com base em que você diria isso? Né? Nem sempre a espera tem a ver com nossas falhas, mas certamente nossas falhas mancham nossa biografia e atrasam nossa caminhada. Não, toda a caminhada com Deus é marcada por nossas falhas. A questão aqui é, você pode terminar a vida como um pai na fé, ou um pai da fé. Não, o pai da fé você não vai ser mais, porque isso aí já é o oposto de Abraão, então esse aqui não dá mais para você ficar com ele. Mas você pode terminar como o pai da fé, mas você vai começar como um aprendiz. Sabe o que isso me faz pensar? Essa timeline de Abraão, sabe o que ela me faz pensar? A timeline de Abraão, ela me faz pensar que é assim que acontece com a gente, por exemplo, quando a gente se converte e começa a ser discipulado, começa a caminhar com Deus. Ninguém começa como um grande herói, como um gigante da fé. A gente vai aprendendo as coisas. A gente vai pouco a pouco na nossa caminhada, na nossa relação com Deus, aprendendo, inclusive com nossos erros, e aprendendo apesar dos nossos erros. Como Deus não desiste da gente, por sua imensa graça, Ele vai nos dando a chance de crescer e de nos desenvolver melhor na medida em que a gente, inclusive, erra e vai caminhando com Ele. Então, não esqueça disso. Né? A sua caminhada com Deus tem tido falhas? Tem. A minha também. A de Abraão também. E ele, mesmo assim, né, continuou caminhando e chegou ao ponto onde ele pode ser chamado, vai ser chamado lá no Novo Testamento de o pai de todos aqueles que creem. Né? Então, a nossa caminhada com Deus vai ser assim, mas você pode continuar, e é isso que a gente pode aprender aqui com Abraão. A espera não é fácil, as falhas não são fáceis. Aliás, ele repetiu falhas. Esse negócio de mentir por causa da mulher, ele fez isso uma vez lá, depois fez outra vez com Abimeleque, repetiu a mesma falha, né? E você fica pensando, mas por que Deus já não falou a Abraão, eu vou pegar outro cara aqui para fazer a família da redenção aqui, porque você não vai dar. Porque ele queria que você imagina mais ou menos, você queria que Deus tivesse escolhido quem? Você? Onde estaria a família da redenção se a redenção dependesse de você e da sua família e das falhas que ela tem? E da minha também. Quer dizer, não estou dizendo isso para dizer assim, pode ficar à vontade, fale à vontade, peque o quanto quiser, está tudo certo, esse negócio da graça abundante, né? Paulo lidou com isso lá em Romanos. Já que Deus tem tanto assim, prazer em nos perdoar e tem tanto prazer em derramar sua graça sobre nós, então vamos pecar bastante que a gente recebe mais graça. Claro que não é isso que a gente está querendo aprender aqui, é óbvio que não. O que a gente está aprendendo aqui é que apesar das nossas falhas, apesar de a gente não entender e não reagir bem a ter que esperar certas coisas, a ter que dizer, olha, vou ter que esperar mais um tempo, apesar disso, Deus ainda pode nos usar e ainda pode se relacionar com a gente, né? Porque é o que Ele faz para a gente e não exatamente aquilo que a gente faz para Ele que de fato vai importar. As caminhadas de Abraão, e suas caminhadas vão mostrando uma pessoa normal andando com Deus. Né? Sabe uma coisa que a gente tem que lembrar quando uma pessoa falha? Uma pessoa que anda com a gente, uma pessoa que está na sua igreja, às vezes uma pessoa que se converteu há pouco tempo, a gente às vezes quer que uma pessoa recém-convertida tenha já uma maturidade e uma capacidade de vencer o pecado, de vencer o mundo, de se dedicar a Deus como um grande campeão da fé. E as coisas não acontecem assim. A gente tem que ter uma certa paciência para esperar que resultados de maturidade e de crescimento aconteçam. Isso só vai acontecer de uma forma, com o passar do tempo. Por isso eu coloquei e insisti na linha do tempo da vida de Abraão. Todos nós temos uma linha do tempo. Não foi o Facebook que inventou a linha do tempo. Ele só colocou ali aquilo que já acontecia com a gente. Nós temos uma história que tem começo, meio e fim. E o começo pode ter sido há 10 anos, há 30 anos, há 50 anos. E esse tempo que nós já percorremos, nós dependemos desse tempo para poder desenvolver nossa maturidade. Maturidade e caminhada com Deus é um processo.
né? A gente chegar a conhecer Deus e a se encontrar com Ele, a nos relacionar com Ele, isso não acontece assim. O Gene Getz costumava dizer, ele descreveu isso no seu livro antigo, lá dos anos 80, A Estatura de um Homem Espiritual. Ele dizia assim: um homem de Deus não aparece de repente, leva tempo para nos tornarmos a semelhança do Filho de Deus. Isso é uma verdade profunda e difícil da gente encarar. A maturidade de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, ela depende do tempo passar. Ela precisa que o tempo passe, que as coisas aconteçam, para que então você possa chegar até lá, né? Então, não sou a pessoa mais gabaritada para dizer isso, mas fique feliz com a espera, porque Deus está trabalhando em você para que você seja uma pessoa melhor, no sentido de mais íntima dele e tenha um relacionamento com ele melhor do que você tinha antes. Agora, sabe o que é mais difícil para mim? É como é que eu espero uma coisa que Deus já prometeu. Porque quando eu estou pedindo uma coisa que eu quero, ou que eu acho que precisava, é uma coisa. Agora, e no caso deles, que eles já tinham recebido a promessa e não estavam recebendo mesmo assim, né? Eles não pediram um filho para Deus, foi Deus que disse a eles: vocês vão ter um filho, não só um filho, vocês vão ter uma multidão de filhos, né? E não estava acontecendo assim mesmo, né? Vou dizer para você, eu sou uma pessoa imediatista, então eu sei o quanto é difícil. Não é fácil você olha para as pessoas, até mesmo no ministério. Você às vezes você quer se comparar com resultados de pessoas que estão há 40, 50 anos no ministério, né? Eles passaram todo esse tempo, né? E a gente realmente quer que as coisas aconteçam mais rápido do que a gente gostaria. Eu, pelo menos, sempre quero que as coisas aconteçam mais rápido do que elas realmente acontecem. Por exemplo, uma das coisas que me dá uma aflição terrível, sabe aquele semáforo que tem contador? Quando você chega lá e está com 30, você fala: caramba, eu vou perder meio minuto aqui. E você sabe que enquanto não der o zero, não adianta, porque não vai abrir, né? Isso é terrível. Às vezes, é mais difícil você saber que você vai esperar por 30 segundos do que você não saber e depois descobrir que você esperou 10 anos, né? A angústia, às vezes, é menor, né? Muito bem, vamos para frente um pouquinho e quero chamar a sua atenção para outra coisa. Nós estamos olhando panoramicamente. Atenção, pessoal que usa o material. Se você não usa, você deveria usar, viu? Você que me assiste aqui, me escuta aí, deveria usar, porque esse material não é porque eu conheço o autor que escreveu isso aqui, não, mas ele até que é razoável, não é ruimzinho não. Se você está usando esse material aí, você vai dar a aula de Abraão, a vida de Abraão será vista em 3 partes. Então você vai ter mais tempo do que eu estou tendo agora. Mas você percebe qual é o ponto que a gente quer destacar? Não é olhar cada item, e isso é muito bom, mas não é a proposta aqui. Não é olhar cada item da vida de Abraão, cada episódio com profundidade, é dar uma olhada geral, porque inclusive quando você olha de uma maneira geral, como a gente está fazendo aqui, pega, por exemplo, aquela linha do tempo, quanta coisa fica clara para nós, né? Eu, por exemplo, não tinha percebido que Abraão viveu para ver os seus netos com 15 anos. Ele viu esse cumprimento da palavra de Deus, não era uma grande multidão, mas ele viu netos. E ele que era casado com uma mulher estéril e que, segundo Romanos, quando ele teve o filho com ela, ele já estava amortecido do ponto de vista físico. Então, era um negócio muito legal dele ver. Ele conseguiu viver isso. Mas quando você olha para as linhas gerais aí, né, é isso que a gente quer destacar nesse estudo aqui. Então, a linha do tempo de Abraão, depois falamos das caminhadas. Agora eu queria destacar os altares que Abraão construiu. Isso entra no livro aqui apenas como uma pergunta para ser discutida de forma lateral, mas é importante, eu também aqui só vou citar, mas os altares têm um episódio, tem um peso muito importante, porque eles estão ligados a episódios importantes da vida dele. Olha só, a Bíblia fala de 4 altares que ele ergueu. O primeiro altar, ele ergueu em Siquém. Logo que ele chegou, logo que ele saiu de Harã, ele chega lá em Siquém e Deus aparece para ele, promete dar aquela terra e ele edifica um altar. Há muitas implicações interessantes aqui sobre o porquê e o significado desse altar construído na vida de Abraão, na caminhada de Abraão. É bom lembrar, nesse ponto aqui, que nós estamos na era patriarcal e, portanto, os altares não são centralizados. O próprio patriarca, nós já vimos que Jó fazia isso,
Abraão fará isso, Isaac fará isso, Jacó fará isso. Eles são o próprio profeta que recebe os oráculos, ele é o próprio sacerdote que apresenta as oferendas por si mesmo, por sua família, nos acordos, nas alianças que eles fecham com Deus, ou que Deus fecha com eles. Então, eles são realmente responsáveis por isso. Essa é uma característica da era patriarcal. Quando a lei é dada, então isso já passa a ficar proibido. Não é cada um que vai lá e faz o altar que quer, tudo é centralizado e fica tudo sob a responsabilidade dos levitas. Mas aqui tem essa prerrogativa. Então ele edifica um altar em Siquém logo que ele chega. O que significa ele edificar um altar? Sim, ele vai adorar, ele vai apresentar sacrifício pelo seu pecado. Ok, mas ele também está marcando o território, digamos assim. Ele está dizendo para as pessoas ao redor dele: eu sou um adorador de Jeová, eu não sou um pagão, eu já fui pagão. Eu já sacrifiquei, já adorei, já cultuei outros ídolos no passado. Minha família toda era assim, mas eu cultuo a Deus. Ele não vai erguer altar para ninguém mais. Altares, na vida de Abraão, né? Altares significam um testemunho de que ele é um seguidor do Deus vivo e que ele não vai cultuar ou adorar nenhum outro Deus. Singularidade, exclusividade na adoração a Deus. Marcar território e dizer: eu sou alguém que adora Jeová. Hoje você não levanta um altar desse jeito na sua casa, na sua família. Você não vai colocar... Você pode até fazer isso, mas não acho que seja esperado de você que você faça isso. Não é colocando uma faixa dizendo assim: eu sou de Cristo, aqui na sacada do seu apartamento, que você está erguendo um altar. Mas é pela maneira como você vive. Mas naquele tempo o altar era um testemunho público da fé, um testemunho visível da fé exclusiva de Abraão com Deus. Depois ele levanta um outro altar no caminho entre Betel e Ai. E aí depois você tem que olhar esse texto e dar uma olhadinha no contexto ali para ver o que você pode aprender a respeito disso. Tem um terceiro altar que ele ergue em Hebrom. E esse altar que ele ergue em Hebrom é depois que ele se separa de Ló. E quando ele está finalmente pronto para começar efetivamente a cumprir a sua chamada, porque Deus tinha dito: sai da tua terra e da tua parentela, e só agora em Hebrom é que ele se separa de Ló. Deus reafirma a promessa que ele tem para com ele de terra e de uma grande multidão, e aí ele ergue um altar de novo. E o último altar, você sabe, e isso também, assim como aquela linha do tempo, e assim como as caminhadas, os altares de Abraão também vão mostrando uma evolução na sua caminhada e na sua experiência com Deus. Porque o último altar, você lembra qual é? O último altar que ele levanta é o altar de Moriá, do Monte Moriá. Você sabe o que aconteceu ali, mas eu vou deixar para comentar um pouquinho esse aspecto aqui, um pouquinho mais para frente. Mas observe como vai havendo uma evolução na caminhada. Abraão, quero insistir nisso, não começa como o pai da fé, ele começa como um aprendiz da fé. Ele era um pagão e ele está se transformando num grande homem de Deus através da espera, através das experiências, da sua caminhada com Deus. E isso vai ficando simbolizado nos altares que ele vai edificando. É interessante olhar a vida de Abraão sob esse prisma, né? Por isso que eu falo que é importante a gente sempre que vai estudar, não só a Bíblia, mas assim especificamente, não a Bíblia como um todo apenas, mas a biografia dos homens de Deus, é sempre importante você ter esse overview, né? essa visão geral antes de começar. Porque senão a gente vai para os detalhes e começa a entrar em cada vírgula do texto e acaba não pegando a ideia geral, que provavelmente é aquela ideia que Deus quer transmitir para a gente, né? Daquilo que realmente foi impactante na vida dos seus servos. Então é importante ter essa visão geral sempre que você for, né, estudar um livro da Bíblia ou uma biografia, é a palavra que eu estava querendo achar aqui. Eu quero falar agora de um momento na história de Abraão, que é o que a gente vai chamar assim do ponto decisivo, o ponto da virada de Abraão, né? A gente vai chamar aqui do turning point de Abraão, né? Que é aquele texto de Gênesis 15. Gênesis 15, a gente já viu lá que ele já está bem para frente na sua caminhada aí, né? Ele já não é mais aquele mocinho, já está bem lá na frente, mas veja que Gênesis 15 vai acontecer aquele episódio quando Deus o chama, né, para fora da sua tenda. Na primeira Deus chama e fala assim: eu sou seu escudo, você vai ter uma grande recompensa e tal.
E aí ele não entende. Naquele momento ele chama-se Abrão ainda. Abrão significa pai exaltado. E o pai exaltado não tem filho nenhum ainda. E ele pergunta isso para Deus. Deus, eu não tenho filho, só tenho esse meu empregado aqui. E ele que vai ser o meu herdeiro. Aí Deus fala para ele, não, vem aqui para fora. Sai aqui fora da sua tenda. E você sabe como é que é. Ele não estava no meio da cidade, então... Você já deve ter ido naquele lugar escuro, lá no meio do mato, né, na fazenda, no acampamento, e você olha para naquela noite sem nuvens, né, cheia de estrelas, assim, e você fica deslumbrado com aquilo, né, mais ou menos a imagem que está aparecendo aí, né, para você. Você olha para aquilo, você fala, que coisa impressionante isso. E aí Deus fala para ele, você consegue contar, Abraão? Conta aí as estrelas. Não consigo contar. A sua descendência vai ser assim. Mas espera aí, Deus, eu não tenho filho. Como é isso? A minha mulher é estéril. Como é que isso vai ser? E aí é que entra justamente o ponto chave. Porque diz o texto, versículo 6, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Veja, não é muito fácil a gente entender isso aqui, porque Paulo vai usar, inclusive, esse texto para dizer que Abraão foi justificado por sua fé. É a primeira vez na história de Abraão que fala que ele creu em Deus. Será que ele não cria antes? Não, ele cria. Mas é mais ou menos a história de Jó. Veja que está havendo uma evolução nessa caminhada. Há níveis e níveis na nossa fé e na nossa caminhada. Agora ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, agora mudou o patamar, para usar a expressão que a turma está usando hoje em dia aí, né? Mudou o patamar do relacionamento dele com Deus. E Paulo vai dizer, isso para mim é extraordinário na história de Abraão. É interessante você estudar Abraão, não só olhando para Gênesis, mas olhando também para que as escrituras falam a respeito de Abraão em outros momentos, né? Olha, essa expressão que Paulo usa em Romanos 4 é uma expressão que para mim é forte demais. É forte demais. Porque ele diz assim, que ele esperou contra a esperança. E Paulo vai explicar o que quer dizer isso. Ele vai explicar que isso significa que Abraão, ele está dizendo isso porque Abraão já não tinha mais condição física de ter filhos. Sara já era estéril. Mas olha o que Paulo fala. Abraão, contra toda esperança, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ele deixou de ser Abrão, pai exaltado, para ser Abraão, pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Só olha como ele continua. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Não é só que Sara não ovulava ou que ele não podia mais manter uma relação com Sara. Sara já era impossibilitada de ter filhos antes de 99 anos. Ela, nessa época, na verdade, tinha 89 e Abraão tinha 99. Mas Abraão também estava impossibilitado. Então, quando ele fala esperou contra a esperança, isso é uma coisa espetacular, porque, veja bem, a promessa tinha sido dada. E agora era como se Deus estivesse dizendo assim, Deus, não fale mais nesse assunto comigo, não vai falar de filho comigo. Imagine Abrão, né? Era Abrão ainda. Abrão significa pai exaltado. Então, vai o Abrão na feira. A dona Sara pediu para ele comprar lá salsa e cebolinha, porque ela esqueceu e ia fazer um molho lá e estava faltando. Aí ele vai lá e... Pois não, o que o senhor quer, pai exaltado? Eu quero um molho de salsa e de cebolinha. E por falar em pai exaltado, quem são os seus filhos mesmo? Não tinha nenhum. Cadê os filhos do pai exaltado? E agora Deus chega e fala disso, e ele fala assim, talvez ele sempre falasse assim para os seus amigos, não, eu não tenho, mas Deus prometeu. Mas cadê a promessa? Cadê? Né? E isso vai, de novo, na questão de esperar, né? Ele está esperando, mas a Bíblia diz que ele creu mesmo assim, era tudo contra, mas ele creu. E isso nos ensina essa lição espetacular. Para mim, isso é uma lição espetacular. Conhecer a Deus nesse nível, nós falamos que ele entrou aqui num outro patamar agora, né? Conhecer a Deus é um processo que você só pode desenvolver por fé, não por respostas. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Não é isso que Paulo diz, se não me engano, aos Coríntios? Esse nível de aprofundamento da nossa relação com Deus não se dá por causa das coisas que a gente recebe ou por causa das respostas que a gente tem, mas por fé. Abraão creu e por isso
isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu quando não havia nenhuma expectativa de crer ou nenhuma evidência de que a sua fé era alguma coisa razoável. Era completamente sem nenhuma razoabilidade esperar ter um filho aos 100 anos de idade. Ou gerar um filho aos 99 e carregá-lo aos 100 anos. Mas o que acontece? Você sabe o que acontece. Aos 100 anos ele finalmente carrega o seu menino no colo. E olha, se fosse hoje em dia, ele ia enfrentar muita dificuldade, muita gente maldosa e até mesmo muita gente curiosa, né? Aqueles inconvenientes, né? É seu netinho, é seu bisneto, Abraão? Não, é meu filho. Qual filho? Né? Sabe essas coisas? Ele deve ter escutado isso muitas vezes. Ele estava nem aí com isso. Por quê? Porque no colo dele e no colo de Sara estão finalmente a concretização da promessa 25 anos depois, com 100 anos de idade. Ele vai ainda viver 75 anos para ver essa bênção, né, na sua convivência aí. Mas, né, o fim da história é legal, mas você sabe que a coisa não parou aí, porque ele não recebeu a promessa de ter um filho. Ele recebeu a promessa de ter uma multidão de filhos. E aí está o Abraão, lá numa certa idade já, né, sentado lá na sua sala de estar e pensando, cadê a multidão? Cadê a grande multidão? Cadê a terra prometida? Eu vou te dar uma terra. Cadê a terra? Até agora eu estou caminhando, sou um nômade. Tenho um filho e 2 netos. Mas cadê? Né? Olha, a fé será que faz esse tipo de pergunta? Não, a fé não faz, mas nós fazemos. E eu vou dizer, assim como eu disse lá no caso de Jó, que é normal, que é natural que a gente faça essas perguntas. Fazer essas perguntas eu creio que é normal. E Deus não nos acusará de fraqueza, Ele vai até nos apontar, mas não nos acusar. Só que essas perguntas, elas têm a sua resposta na fé. Eu confio no que Deus está fazendo, mesmo que eu não tenha a resposta para essas minhas perguntas, para essas minhas angústias. É fácil falar isso em teoria e olhar para Abraão em perspectiva e em retrospectiva, mas não é fácil. Eu sei, tanto quanto você, que não é fácil viver isso na vida real e nos problemas reais que a gente enfrenta, né, no dia a dia. E aí vem o grande desafio para Abraão, porque você sabe, eu deixei para falar do que aconteceu no Monte Moriá depois, né? Deixei para falar agora, porque veja, Abraão, depois de todo esse tempo, a gente não sabe exatamente que idade ele estava quando aconteceu isso, mas foi entre o nascimento de Isaac e o casamento, então é bem provável que tenha sido quando Isaac ainda era um adolescente. Ele não podia ser uma criança. Alguns dizem que foi logo que ele desmamou, mas ele não podia ser uma criança quando aconteceu que Deus pediu Isaac em sacrifício, porque Isaac carrega ele próprio a lenha. Então ele já era um menino que tinha força suficiente, pelo menos, para carregar um feixe de lenha nas costas. Mas eu estou me referindo aqui àquele episódio. E ele é muito curioso, esse episódio, porque Deus fala um negócio para ele, para não deixar dúvidas, né? Você lembra que ele tinha mais um filho. Ele tinha, pelo menos, se ele não tinha casado com a Quetura ainda, ele tinha pelo menos o Ismael. Então, quando Deus fala assim, olha, pega o teu filho e oferece em sacrifício, se eu fosse ele, na hora eu ia falar assim, então, tá beleza, vou pegar o Ismael. E já está me dando problema aqui mesmo, já causou problema aqui entre a minha esposa e a minha empregada, então já que é para pegar um filho, mas Deus não fala, pega um filho qualquer, Deus fala justamente aquilo que você sabe que não deixa dúvida. Ele fala assim, toma teu filho, diz Deus em Gênesis 22, seu único filho, mas ele não tinha outro filho? Não, mas na promessa era o único filho. Seu único filho, Isaac. Se tivesse sobrenome, ele ia falar Isaac de tal e tal. Ou seja, não tenho dúvida do que eu estou pedindo. Abraão não tinha dúvida do que estava sendo pedido a ele. Era Isaac mesmo. E você sabe o resto da história. Não vou entrar na história, mas eu quero só destacar isso. Você vai lá e sacrifique em holocausto. Agora, tem um detalhe nesse texto, que não sei se você já percebeu. Ele vai com uma comitiva de empregados, né, era um lugar meio longe. Ele leva
todos os apetrechos lá para fazer o sacrifício, mas quando eles vão chegando perto do monte onde ele vai fazer o altar, 3 dias depois que estavam viajando, ele olha para os seus servos, que ele levou uma comitiva de servos para ajudar e tal, e diz assim: vocês fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz, o Isaac, vamos ali adorar, e depois de adorar, voltaremos. Você já percebeu isso na história? Bom, tem muita coisa envolvida aqui. Mas tem uma fé tão robusta. Olha o que o cara está falando. Ele não ia lá para matar o Isaac? Se eu vou lá para matar o Isaac, ele foi para matar o Isaac. Ele fez todo o cenário, preparou tudo, ele ia imolar o seu filho. Por que ele fala para os servos, antes de subir lá, que nós voltaremos, nós dois voltaremos? A resposta disso está lá em Hebreus. O texto de Hebreus capítulo 11 nos diz assim, que Abraão tinha fé de que Deus ressuscitaria o seu filho Isaac. Ou seja, ele ia imolar o filho, ele ia matar o filho. Mesmo com toda a dor e a angústia que isso pudesse significar, ele ia para sacrificar. E até figuradamente ele fez isso. Como é que ele podia... Ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Como é que ele podia crer num negócio desse? Olha o tamanho, o absurdo da fé que está desenvolvida ali em Abraão. Ele que alguns anos atrás era um pagão, era um idólatra. O que é que mudou nisso? O que mudou nisso? Foi a fé. Olha só isso aqui. Se não houver Gênesis 15 na sua vida, não tem como haver Gênesis 22. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que Hebreus capítulo 11 fala? Se você não crê em Deus a ponto de entregar tudo que você tem a Ele, então isso não é fé salvadora. É isso que Paulo fala. Aliás, é isso que Tiago fala. Tiago não está falando que Abraão foi salvo pelas obras, mas ele está falando justamente isso. A fé verdadeira, genuína, ela se reflete em obras. No caso aqui, a obra era entregar o próprio filho se fosse necessário. Se não houver Gênesis 15, não vai ter Gênesis 22. Isso é uma coisa bastante interessante da gente aprender aqui. Mas observe uma coisa. Observe que Gênesis... É claro, eu vou falar uma coisa óbvia aqui, mas eu quero destacar justamente nesse argumento. Gênesis 15 vem anos antes de Gênesis 22. A caminhada, o andamento, ao tempo, a um processo. Eu li hoje alguém, eu não sei de quem é essa frase, se eu soubesse de quem é, eu até falaria. Eu vi numa postagem que a minha amiga Gui Cândido fez, lá dos Estados Unidos, fez na internet hoje. Eu não sei se é dela essa frase ou não. Se for, parabéns, que é uma frase que resume bem isso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas o processo nem sempre é. O processo envolve tempo, envolve perda, envolve ter que abrir mão de muita coisa. O processo não é simples, o processo não é fácil. Se não houver fé, não vai haver entrega, E isso é extraordinário. Mas, lembrando sempre, isso aconteceu anos mais tarde. Quero voltar aqui para a nossa timeline. Eu vou colocar a timeline de um jeito um pouquinho diferente agora. Mas olha aqui. Lembra onde tudo começou? Tudo começou lá em Harã, aos 75 anos de idade. Ele vai morrer aqui aos 175 anos de idade. Agora, observe uma coisa aqui. Ele está aqui, começa aqui na idolatria e no paganismo lá atrás. Não sabemos se ele próprio era um idólatra, mas provavelmente. Ele encerra como o pai dos que creem. Vou fazer isso aqui de novo porque eu achei legal isso aqui. Não só assim visualmente, mas como isso aí é o resumo da ópera aqui. Encontrando Deus apesar da espera. A espera faz parte do processo. Repetindo aí em segundos o resumo da vida de Abraão. Olha aqui, ele começa advindo da idolatria e do paganismo e ele encerra como o pai dos que creem. Isso é muito importante. Não é onde você começa na sua caminhada com Deus, é onde você termina que importa. E, aliás, quando a gente às vezes tem essas questões assim de certas dúvidas, ou até uma certa arrogância, dúvida também, mas quando a gente tem uma certa arrogância de quem nós somos, olha esse sujeito aí, quem ele é, lembre-se de onde você veio. Abraão saiu lá do meio do paganismo, da idolatria, e depois de 100 anos é que ele morre e já está aí na qualidade de pai da fé.
né? Ou do pai daqueles que creem. Isso é muito interessante. Eu vou contar uma história para encerrar aqui. Eu me lembro de uma história que eu ouvi numa viagem que eu fiz a Angola para ministrar lá, de uma pessoa, a irmã Ruth Hadley, que já está com o senhor também, de saudosa lembrança, a nossa querida irmã Ruth, que trabalhou muitos anos em Angola, foi uma das mulheres, aliás, foi uma das únicas pessoas que não saiu. Todos os missionários saíram na época da guerra, ela ficou lá, isso, bom, enfim, muita saudade da irmã Ruth. Ela me contou uma história de quando ela chegou lá e os missionários estrangeiros ainda viviam no país. Ela estava lutando para poder aprender a língua Chokwe, e estava passando um período muito difícil lá por causa disso. Mas ela foi visitar, logo que ela chegou, nos primeiros meses que ela chegou, eles foram visitar uma aldeia no interior de Angola. E quando eles chegaram lá, tinha a ceia do Senhor, né? E o irmão que estava na liderança da igreja naquela aldeia foi lá se levantar com o copo do vinho, né, para poder os irmãos participarem, foi querer dar graças, mas ele levantou e quase sentou de novo, cambaleando, estava bêbado. Era um domingo de manhã e o presbítero da igreja estava bêbado, tão bêbado que ele quase não conseguia segurar o copo da ceia para poder repartir o elemento lá, né? E ela ficou, obviamente, assim, furiosa com aquilo, né? E desconcertada primeiro, só que ela estava com o casal de missionários que estava lá antes dela, então ela deixou que o missionário tomasse a frente e fizesse alguma coisa. Acabou a ceia, acabaram os trabalhos lá, eles foram almoçar, entraram no jipe e foram embora, e ela percebeu que ele não falou nada com o homem. E ela não entendeu muito bem isso e foi cobrar. Ela falou: mas irmão, só viu o que aconteceu lá? Sim, eu vi. Mas o senhor viu mesmo? O senhor viu que o cara estava bêbado? Sim, eu vi que ele estava bêbado. E o senhor não vai fazer nada? Eu falei: não, a gente vai ter que tratar isso sim. Mas você esperava que eu fizesse o quê? Eu não sei, eu esperava que o senhor mandasse ele embora da igreja, que o senhor destituísse, sei lá, alguma coisa tinha que ser feita. Eu falei: você tem razão, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Mas deixa eu lhe contar uma história sobre essa aldeia que você não sabe. Essa é a primeira vez que você vem aqui. Eu já estive aqui outras vezes. É a primeira vez que eu vim aqui, alguns anos atrás, quando eu cheguei naquele mesmo lugar para tomar a mesma ceia, havia em volta da aldeia algumas cabeças de pessoas penduradas nas estacas das cercas do que tinha acontecido na noite anterior. Brigas que aconteciam com tribos vizinhas, e o pessoal degolava os vencidos e colocava as cabeças como troféus. Esse homem era um dos que fazia isso. Alguns anos atrás, ele estava ali fazendo isso. Então, eu sei onde você quer levar esse homem. Eu sei o patamar que você quer que ele viva, mas eu sei de onde ele veio. Você precisa esperar que o processo de algumas coisas vai ser mais lento do que a gente espera. Olha, irmãos, eu não quero entrar aqui, você que me escuta aqui, eu não quero entrar aqui nas minúcias das questões de disciplina na igreja, não é isso que eu quero, mas eu acho que a palavra que esse homem deu é uma palavra sábia. Aliás, esse homem chamava-se George Wiseman. Não era por acaso, Wiseman significa um homem sábio, né? Era o sobrenome dele. Eu acho que isso reflete bem, de alguma forma, a linha do tempo do nosso queridíssimo Abraão aqui também. Se você encontrasse com Abraão no começo da sua carreira, talvez ele ainda tivesse resquícios de um paganismo e de uma idolatria que estava ali. Ele mente, ele faz coisas que não devia, que talvez até fossem socialmente aceitas, mas que não eram corretas para um homem de Deus, ok. Mas não é como ele começou, não é de onde ele veio. É o que vai acontecer durante a sua linha do tempo e onde ele vai terminar. A caminhada de Abraão com Deus fala muito sobre isso, pelo menos para mim. Esperar é parte do processo que vai fazer a gente crescer na fé. Você não vai se tornar o pai dos que creem, já tem um pai dos que creem. Mas você pode se tornar uma pessoa que vai terminar sua carreira melhor do que você começou. E para isso você precisa fundamentalmente de fé. Uma fé experimentada e uma fé praticada. Espero que você tenha entendido e tenha apreciado aí essa conversa sobre a vida de Abraão e que você então consiga extrair disso, não só para ensinar para alguém, se você for professor dessa matéria em breve, mas também especialmente aplicar para a sua vida e para o seu coração. Tá certo? Então, um abraço a todos e até breve.